Alunos da mediação tecnológica, olha eu aqui novamente com vocês, professor Beto, para mais uma aula de história. A aula de história hoje, nós vamos pegar um ponto que ele está dentro da ecologia, da geopolítica, da formação, da atualidade. Ele faz uma interdisciplinaridade tão gostosa que vocês vão amar a aula de hoje. O que é? Eu começo a nossa aula perguntando para vocês, vem cá comigo, porque nós vamos estar conversando baixinho aqui. Você, o aluno, o professor Beto que está aqui com vocês. Aí eu pergunto para vocês, o que é meio ambiente? O que vocês entendem por meio ambiente? Fica essa pergunta de reflexão, porque a nossa aula de hoje ela tem muito a ver com essa questão do meio ambiente. Qual é a relação que nós temos dentro da nossa sociedade, nós enquanto seres humanos? Será que nós fazemos parte desse meio ambiente? De que forma, historicamente, socialmente, ecologicamente, nós temos que nos portar dentro disso que nós chamamos meio ambiente? Você, aí na sua comunidade, qual a relação de vocês com o meio ambiente? O que vocês estão fazendo para preservar o meio ambiente que vocês vivem para as gerações futuras? Ou será que nós estamos tendo pensamentos egoístas que só interessa o hoje, não interessa o que vem depois? Então, isso eu chamo vocês para uma reflexão sobre o meio ambiente. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 51, falando hoje justamente sobre os desafios sociais e ambientais do século XXI. A terceira revolução industrial, a biotecnologia, vamos ver tudo isso na aula de hoje. E quais desafios? A gente já fica... Observem que algumas questões dessa imagem, elas nos dão algumas simbologias. Será que se eu derrubar as árvores, matar os animais, eu vou continuar com o meio ambiente? Será que tudo virá prédio? Energia sustentável? Será que se eu andar de bicicleta eu vou poluir menos? Como é que estão as gerações futuras dentro desse contexto? Então perceba que essa imagem inicial, ela nos traz um monte de reflexão. Porque o crescimento econômico desordenado, pautado na falsa ilusão de desenvolvimento, e pelos postulados costumazes da cultura da insaciabilidade, do consumo irresponsável e da exploração predatória dos recursos, demarca na atualidade as relações antropocêntricas de dominação do ser humano sobre a natureza. Dominação do ser humano sobre a natureza. Ao longo da história, o ser humano ele começou a se desenvolver enquanto sociedade quando ele começou a dominar a natureza. Quando ele começou a dominar o fogo, quando ele começou a domesticar a agricultura, quando ele começou a domesticar os animais. Eles vão pegar os grãos que nasciam na floresta e eles vão começar a fazer plantações. O ser humano, a partir daí, ele se formou enquanto sociedade. Mas como é que essa sociedade está hoje? Será que a sociedade ela vive apenas para se alimentar ou ela se transformou altamente consumista? Tem um filme antigo, que ele tem mais de 22 anos, você não era nem nascido, chamado Matrix. E o Matrix ele tem uma mensagem filosófica muito grande. O primeiro Matrix, não é esse último que foi lançado ano passado, não. Está lá no YouTube, que é o mesmo canal que nós estamos aqui na Mediação Tecnológica. Vocês procurarem. E no Matrix, eles têm um diálogo que ele fala o seguinte: o ser humano é como se fosse um vírus. Ele vai para um canto, se reproduz rapidamente, consome todos os recursos naturais que tem ali naquela sociedade. E depois que ele consumiu todos os recursos naturais, ele se reproduz mais ainda e ele vai para outro canto para consumir os outros recursos naturais. E com isso ele vai causando um rastro de destruição social, ambiental muito grande.
Vocês já perceberam? Às vezes nós temos uma floresta ali. A floresta está intacta. Mas só que nós precisamos ter um acesso a um rio que pega um barco. Aí se abre uma estrada. Para nós que precisamos chegar até o rio, essa estrada é necessária. Só que existe um porém. Essa estrada, ao ser aberta, ela cria braços tão grandes, porque o ser humano ele vai chegar com essa estrada aberta e ele vai começar a adentrar suas margens e ele vai começar uma leva de destruição. Olha a BR-364, veja o que ela era em termos ecologicamente quando ela foi aberta e veja como está ao longo da BR-364, o braço de destruição no coração de Rondônia. Rondônia, o estado que mais desmata dentro do Brasil, com os últimos dados. Então, hoje, nós estamos vendo o crescimento da população. Recentemente, nós nos deparamos com a Índia se tornando o país mais populoso do mundo. Como alimentar essa população crescente, desordenada? A pandemia, ela tirou alguns membros dessa população. Só que nós vivemos um período de paz, onde não temos guerras, onde as pandemias elas são controladas. Isso vai fazer com que essas populações cresçam de uma determinada maneira que ela necessite de consumir mais ainda energia, recursos naturais, mineração. E fora a visão que essa sociedade tem. Eu estou aqui com minha aliança de Pai Nosso, porque eu parei de usar aliança de ouro há muito tempo. Até porque grande parte desse ouro que nós usamos, ele fez parte justamente de poluições do rio, de poluições na natureza. Estudos recentes saindo agora mostram que a maioria dos peixes da Amazônia, 7 estados da Amazônia, estão poluídos de mercúrio. De onde vem esse mercúrio? Do período de garimpagem, aqui da década de 80, da garimpagem que teve aqui na década de 80, dos garimpos ilegais que foram feitos aqui ao longo da história e que sujaram o rio, e hoje esses mercúrios estão depositados, em chuvas ácidas estão depositados nos fundos e nos leitos dos rios e contaminam a alimentação que nós consumimos. E com isso, o número de câncer aumenta. Por isso que em Rondônia foi feito o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer, pelo alto índice de câncer que nós temos aqui na nossa região. Na tela para vocês. Olha aí. Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar fora. Porque não existe fora. Vocês já pararam para pensar quantas toneladas de lixo nós produzimos? O que é fora? Ah, eu vou pegar esse lixo aqui, eu vou jogar fora. Joga aqui nessa imagem. Eu vou pegar esse lixo aqui e jogar fora. Aí eu pergunto para vocês, o que é fora se nós estamos dentro de um mesmo planeta? Estamos aqui vivendo dentro do planeta Terra, em sua superfície. Como é que eu vou jogar lixo para o espaço? Não tem como. No lixo que nós produzimos, nós jogamos dentro do planeta. Então vamos lá, nós extraímos, olha ali, vamos supor, nós extraímos o alumínio do solo, transformamos ele em latinha e jogamos fora. Transformamos em plástico e jogamos fora. Isso causa um processo de poluição. Quanto lixo nós produzimos? Você que mora aí na sua comunidade, pare para pensar quantos lixos vocês produzem. Nós que moramos aqui mais na região central, nos centros urbanos, quanto lixo nós produzimos? Quanto de poluições nós produzimos? Eu gosto muito de plantar, eu tenho várias árvores, plantas lá em casa, porque eu disse, eu preciso dar uma resposta para a natureza. Porque eu poluo também.
Eu utilizo plástico, eu utilizo metal, eu utilizo lata. A gente compra uma lata de leite ninho. O que será daquela lata futuramente? Ela será descartada, jogada no lixo. Eu coloco minhas plantinhas nela, né? Eu furo, pinto ela com spray, coloco minhas plantinhas nela. Mas o que será daquilo dali? Como é que é essa natureza que não recicla, não reusa? Isso tudo nós precisamos pensar, de que forma nós vamos reciclar, de que forma nós vamos reutilizar, porque o nosso dia a dia, nós estamos construindo essa montanha. E aí, na tela, a humanidade não usufrui apenas das conquistas e das benesses do desenvolvimento. Olha essa palavra desenvolvimento. Muitas vezes o desenvolvimento ele vem com a destruição, mas também dos efeitos indesejáveis produzidos por este, como a desigualdade sociais, a degradação ambiental, a fragilização dos sentimentos de coletividade, de alteridade de segurança. Olha aí, Beck, em 2006, ele falava isso. A humanidade, olha aí, vamos fazer a releitura. A humanidade não usufrui apenas das conquistas e das benesses do desenvolvimento, mas também dos efeitos indesejáveis produzidos por este, como a desigualdade social, a degradação ambiental, a fragilização do sentimento de coletividade e a alteridade de segurança. E aí? Nós o chamamos meio ambiente porque já destruímos a metade. Olha essa frase aí. Nós o chamamos de meio ambiente porque já destruímos a metade. Meio ambiente. O que significa o meio ambiente? O que significa vivermos em forma harmônica com esse meio ambiente? Nós precisamos criar mecanismo. Claro, nós não vamos deixar de viver no mundo, mas nós precisamos criar mecanismo. Do controle, o próprio controle da nossa natalidade, o planejamento da natalidade, seria propriamente dizendo. Nós temos métodos anticonceptivos e tudo. Hoje não tem como a população crescer mais do que já cresce. O planejamento da natalidade é um ponto. Porque, pensem, um casal está aqui, produz 9 filhos, como foi lá em casa, produziu mais. Daqueles filhos vão formar com outros casais, vão produzir mais 9, aí vira uma pirâmide, tipo pirâmide de crescimento populacional. Então, como é que nós estamos vendo esse controle de natalidade? Até porque a população ela está vivendo mais tempo. A população ela está vivendo mais tempo, então nós temos que fazer um controle, até porque senão nós não vamos poder lidar com os nossos idosos. Nós temos que fazer o planejamento para lidar com os idosos. A população está vivendo mais tempo. Controle de natalidade. Outro ponto. Controle do consumo. Aqui em Porto Velho tem um shopping aqui, que as pessoas elas vão feito loucas quando estão no shopping. Parece cachorro quando está vendo aquelas máquinas de frango rodando, que nós chamamos de televisão de cachorro, para consumir. Nós vamos consumindo indistintamente. Como é que nós estamos vendo esse controle do consumo? Como é que nós estamos vendo a sustentabilidade do meio ambiente? Como é que nós estamos vendo o outro? As terras indígenas que estão ali preservadas, como é que nós estamos vendo o marco temporal que foi aprovado pelo Congresso Nacional? O que o marco temporal ele pode prejudicar as terras indígenas abrindo para a garimpagem, para a ocupação? O que isso pode prejudicar essas comunidades tradicionais? Que as comunidades tradicionais elas têm um viés com elas, a preservação do meio ambiente, porque eles viveram há milhares de anos nessa localidade e pouco destruíram sobre essa localidade onde eles viveram. Só o contato com o homem branco
que trouxe essa concepção capitalista da necessidade de se destruir o meio ambiente. E então o que que tem? Aí a gente fica com essa figura. E agora, na tela aí. Vamos falar sobre uma terceira revolução industrial. O que é revolução industrial? Venha cá comigo. Nós vamos para o século XVIII. No século XVIII foi o auge da primeira revolução industrial. O século XIX foi o auge da segunda revolução industrial. Nós temos o motor de combustão, nós temos a bioquímica entrando dentro da indústria. O século XX nós temos uma terceira revolução industrial. Nós temos o aparecimento do computador no século XX. Que é isso daqui que nós estamos vendo aqui na terceira revolução industrial. Só que nós chegamos no século XXI e nós estamos nos deparando com uma quarta revolução industrial, que se chama inteligência artificial. Já ouviram falar sobre inteligência artificial? Onde você conversa com o seu telefone. Google, quero saber disso. Aí o Google lhe dá, Sir, quero saber disso. Sir lhe dá ali as inteligências artificiais que pesquisam por você. Você chega no computador e tudo, e elas vão se desenvolvendo essa inteligência artificial. Como é que nós estamos lidando com isso? Tem um artigo que eu vou passar para os professores no grupo de vocês, que eu quero que eles encaminhem para vocês. Eu acredito que eu já passei esse artigo para eles, que fala justamente sobre essa quarta revolução industrial. O que ela pode causar, como nós podemos nos adaptarmos a essa quarta revolução industrial. O que ela exclui e o que ela não exclui, essa quarta revolução industrial. Na tela para vocês, vamos começar por essa terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, também chamada de revolução informacional, começou em meados do século XX, lá na metade do século XX, momento em que eletrônica apareceu como verdadeira modernização da indústria. Após a Segunda Guerra Mundial, ela abrange o período que vai de 1950 até a atualidade. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, vem cá comigo. Segunda Guerra Mundial, o pesquisador ele precisava decodificar uma máquina que mandava mensagem, uma máquina alemã. Era um inglês. E ele, ao decodificar essa máquina, aí eu quero que vocês pesquisem quem é ele e qual a história dele, tá? Eu preciso que vocês pesquisem. Vou dar de bandeja aqui para vocês, não. Ao decodificar essa máquina, ele conseguiu inventar o que seria o computador. Pesquisem sobre ele. Jogo da Imitação. Busque por esse filme que vocês vão saber quem é ele, Jogo da Imitação. E ele consegue decodificar essa máquina e aí começa a surgir o computador. Após a Segunda Guerra Mundial, o computador ele começou a ser aprimorado. A princípio, o computador era uma sala inteira para um computador que fazia o cálculo de números. Entre o número 0 e 1, fazia o jogo binário aí, e iria se complexando em seus cálculos. Esse computador, ele virou, foi se adaptando. Daqui a pouco o computador de mesa foi a revolução. Daqui a pouco veio o notebook, que foi outra revolução. Daqui a pouco veio o celular, que virou computador. Hoje vocês têm um computador na mão, computador no relógio de pulso. Vocês têm um computador com vocês o acesso. Então, nós entramos dentro desse processo que foi fluxo dessa terceira revolução industrial. Olha aí na tela para vocês. Para alguns estudiosos, a terceira revolução industrial teve início nos Estados Unidos e em alguns países europeus, quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar a energia nuclear do átomo.
Albert Einstein. Infelizmente, a energia nuclear do átomo foi utilizada também para a bomba atômica. Algo que era criado para gerar energia foi utilizado para a bomba atômica. Então, a energia atômica foi uma descoberta grandiosa. E aí, em que momento o ser humano apertou a mão do computador? A princípio, a revolução, essa terceira revolução industrial, ela serviria, joga aqui nessa imagem, ela serviria para automatizar. Ela serviria para automatizar essa indústria, essa terceira revolução industrial. A indústria iria ser automatizada. Não tem, na segunda revolução industrial, Ford não desenvolve o método fordista de produção em larga escala? Pois é, esse método ele começa a ser revolucionário, ele começa agora a ser automatizado. Desempregos vão começar a acontecer nas indústrias, porque robôs estão fazendo o serviço que era do ser humano. Até aí, robôs. Hoje robôs fazem cirurgia, o médico fica do outro lado do mundo fazendo cirurgia, e a mão do robô ela é perfeita, ela não treme. Ela não corre risco de cometer algum erro, não corre risco de se assustar. Me assustei. Ela está lá perfeita. Não tem contaminação. Olha aí como a evolução vai acontecendo. Futuramente você vai alimentar essa inteligência artificial, o robô vai fazer isso por si só. É por isso que a inteligência artificial ela pode ser nós estamos diante de uma quarta revolução industrial. Nesse quadro aqui, coloque na tela que fica melhor para vocês olharem esse quadro. Aqui, ó, a primeira revolução industrial acontece no século XVIII, com a mecanização, introdução da máquina a vapor e do carvão. Então, isso é a primeira revolução industrial. Neste momento aqui, nós temos o navio a vapor, nós temos depois nós temos o trem sendo inventado. A segunda revolução industrial, no século XIX, nós temos a produção em massa, a linha de montagem, com base no petróleo e na eletricidade. Agora, nós até estamos saindo da máquina a vapor aqui. A terceira revolução, essa que nós estávamos falando agora, ela está embutida no século XX, metade do século XX para cá. É a produção automatizada utilizando computadores eletrônicos e tecnologia e TI. Agora nós temos uma possibilidade, a internet, gente, que foi fruto da Guerra Fria, nos traz a quarta revolução industrial, que é a produção inteligente, incorporada com a internet das coisas, o Big Data, ou Big Data. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que quando vocês estão com o celular na mão ou perto de você, você está constantemente sendo monitorado? Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem isso. Você está constantemente sendo monitorado. Você está ali com o celular na mão. Quando você está com o celular na mão, você fala alguma coisa aqui, você está conversando sobre algum determinado assunto, daqui a pouco você vai pegar o celular está lá nas suas redes sociais sobre aquele assunto que você estava pesquisando. Eu gosto de trabalhar com móveis, né? Com a mão, porque eu gosto de trabalhar, voltei a trabalhar com a mão ali, fazendo pequenas peças, artesanato e tudo. Aí esses dias eu estava falando sobre meus artesanatos, quando eu fui pegar tudo quanto era máquina para marcenaria, aparecia aqui no meu celular. Eu digo, meu Deus, como nós estamos sendo espionados. Nós estamos dentro dessa quarta revolução industrial. Os nossos dados estão sendo monitorados, as nossas vontades, porque o Facebook, ele quer saber com quem você se relaciona, o que você faz, qual é a sua idade,
qual é a sua preferência, seu filme preferido e tudo. Daquilo dali ele cria um banco de dados para dizer, você gosta disso. Ele faz tipo uma análise psicológica sua, para saber de que você gosta. Olha como estamos diante dessa quarta revolução industrial. Na tela para vocês. Não é para assustar vocês não, tá? Mas fique esperto. Na tela para vocês. Para outros, seu início inicia em 1970, com o descobrimento da robótica, empregada na linha de montagem de automóveis. Para outro grupo, iniciou-se a partir de 1990, com o uso do computador pessoal e a internet. Isso falando ainda da Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial. Só que a terceira Revolução Industrial ganhou destaque a partir dos avanços tecnológicos e científicos na indústria, mas também abrange progressos na agricultura, na pecuária, no comércio, na prestação de serviço, enfim, todos os setores da economia. Por quê? Porque ela envolve o computador dentro da rede, numa chamada nuvem, via internet, que é passada aqui por satélite, que comunica com a indústria, com a fábrica, com o meio de produção, com o transporte. Nós estamos altamente conectados. Altamente conectados. Tá? E essa conectividade que nós temos, ela envolve, hoje, vocês que falam sobre agronegócio, provavelmente o agronegócio ele vai desempregar muita gente. Por quê? Porque máquinas colheitadeiras, elas podem ser controladas já hoje por uma sala. A pessoa está aqui, tipo uma sala igual a minha aqui, e eu estou controlando a máquina colheitadeira que está lá no campo, colhendo. Porque ela só vai no rumo aqui e eu estou controlando ela daqui. Eu não preciso nem estar presente lá. E ela está colhendo e está fazendo todo o processo. Hoje essas máquinas, elas substituíram um monte de mão de obra que era feita de forma manual a colheita. Então ela substitui a mão de obra. Hoje, nós estamos aqui, tendo aula. Vocês estão me vendo? Via satélite. Foi jogado um sinal para o satélite, chegou lá, foi para a nuvem, foi para o YouTube, está lá disponível no YouTube, chegou até vocês. Olha, isso até um tempo atrás não era possível. E nós estamos utilizando a tecnologia todo o tempo aqui. Vocês estão utilizando o computador, o celular de vocês, para isso. Estamos utilizando tudo isso daí como tecnologia. Na tela para vocês. A globalização. A globalização foi um dos fatores importantes para auxiliar a produção e nas relações comerciais entre diversos países do mundo. Além disso, ela proporcionou a massificação dos produtos, sobretudo na área de tecnologia. Globalização, a tecnologia que é feita aqui, é feita lá, as mercadorias são monitoradas quando sai de um canto para o outro. E a biotecnologia? Gente, produção transgênica. O trigo virou transgênico e hoje ele faz mais mal para a saúde do que bem. A biotecnologia, o biodiesel, os tomates enxertados. A tecnologia ela foi para o campo para produzir uma soja maior. Será que até que ponto isso pode fazer bem ou pode fazer mal? A tecnologia é uma das áreas que visa desenvolver produtos e processos biológicos com a ajuda de ciência e tecnologia. Olha aí, drones mapeando o campo. Ali no Rondônia Rural Show nós vimos aqueles drones lá, que ele serve para pulverizar o campo. Esse drone aqui, ele faz um raio-x da lavoura, saber onde tem praga, onde precisa colocar praga, fazendo esse raio-x todinho aí da lavoura. A Organização das Nações Unidas, a ONU, classifica a biotecnologia como qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistema biológico, organismo vivo ou seres derivados para fabricar ou modificar produtos e processos para utilização específica. Biotecnologia, muito forte hoje no campo, muito forte dentro das grandes produções.
dentro do chamado agronegócio. O pequeno produtor não, que a maioria que assiste nossa aula aqui são filhos de pequenos produtores. Não se iluda que vocês não estão dentro do agronegócio não, tá? O agronegócio é algo muito maior do que vocês pensam. E aí quase não utiliza a biotecnologia, mas o agronegócio ele está dentro da biotecnologia, até porque eles estão vendo aqui um produto para exportar, não para matar a fome do país. A biotecnologia abrange diferentes áreas do conhecimento, que inclui a ciência básica, como a biologia molecular, a microbiologia, a ciência aplicada como técnicas imunológicas, química e biológica, com tecnologias diversas como informática, robótica e controle de processos. Olha aí, ó, o drone servindo para pulverizar. Lá no Rondônia Rural Show nós vemos drone. Tinha lá no Rondônia Rural Show drones que servem para pulverizar as plantações. Produções de fármaco, indústria, cultura de tecido celular, clonagem, análise de DNA, transformação, controle, produção de vacina, melhoramento genético. Tudo isso nós temos a biotecnologia. A biotecnologia que diz até qual é o tamanho do grão do milho que será produzido. Olha aí, ó. Seu alvo é sempre o melhoramento genético, criação de gerenciamento de novos produtos como medicamentos, ingredientes para alimento ou até indivíduos como plantas. Biotecnologia. Depois dê uma olhada com calma nisso daqui, ó. Dê uma olhada com calma sobre essa biotecnologia. Melhoramento genético das coisas. A engenharia genética ocupa uma posição de destaque nas áreas como tecnologia inovadora por permitir subsidiar métodos tradicionais de produção ou por permitir a obtenção de produtos inteiramente novos como transgênicos. Deixa eu assustar vocês. Hoje, vem cá comigo, hoje já se está produzindo carne em laboratório. Não é carne artificial, não, é carne de verdade em laboratório. Células que se reproduzem fazem carne suína, carne bovina, em laboratório. Futuramente, não precisamos nem criar mais animais. As carnes serão produzidas no laboratório. E aí? Como vai ficar o campo? Na tela para vocês aí, para a gente ver aqui nosso último slide. Age como ferramenta inovadora da vida cotidiana, com impacto em vários setores produtivos e oferecendo desenvolvimento mais rápido em várias nações. Então, até que ponto, aluno? A gente chega ao final da nossa aula analisando até que ponto a biotecnologia ela poderá ser benéfica ou poderá ser um empecilho para a produção e para matar a fome no mundo. E a nossa aula de história, ela tenta levar vocês a fazer essa análise do processo histórico que foi a produção humana, até chegarmos hoje nisso que nós chamamos de biotecnologia, de transformação de produtos genéricos. Então fique analisando sobre isso e fique pesquisando. Vocês que moram no campo, avancem o estudo de vocês sobre isso, até para vocês não ficarem para trás, ou poderem ajudar a comunidade de vocês, porque a biotecnologia ela tem muita coisa que pode ajudar a comunidade de vocês. Daqui a pouco eu volto com vocês para nós fazermos a revisão e a atividade. Até lá!